Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Namastê. O Krishna nos disse que eu vou acender a luz da sabedoria, a lâmpada da sabedoria, na mente daqueles bhaktas, né? Os bhaktas mais elevados, Virat Bhakta, aqueles que me veem como a totalidade do universo, né? Vishvarupa Bhakta, a devoto da forma cósmica, né? Eu vou desenvolver mais e mais Sattvaguna na mente desses, mais e mais sabedoria, de modo tal que eu poderei introduzir o Yana Yoga do Vedanta. E como é que Ishvara faz isso? Será que ele controla cada um de nós assim? Não, é um sistema, é simplesmente, né, é pervadido por Sattva conhecimento. Todo mundo que existe no âmbito desse oceano de Sattvaguna vai passar por este processo e gradualmente essa inteligência suprema, esse conhecimento absoluto, ele vai nos oferecendo, né, aquilo que é o próximo passo. Então, se eu desenvolver essa visão, essa capacidade, essa atitude, né, do Virat Bhakta, né, naturalmente as escrituras chegarão, o professor chegará, etc., e eu vou obter o conhecimento final, que é o Aham Brahmasmi, mas o Aham Brahmasmi precisa ser livre de sobreposições do ego, naturalmente. Eu acenderei a mente de vocês de modo que ela se interesse pelo conhecimento do Advaita Yana, né? Do conhecimento Aham Brahmasmi. Aí o senhor me fala aqui que o Vedanta, ele fala figurativamente sobre a luz, acender, né? Apagar, isso e aquilo, né? Isso não significa uma luz física, nem um trabalho físico, né? É um conhecimento que gradualmente se estabelece e no processo purifica e refina a mente do indivíduo sem que ele perceba às vezes, né? Porque as mudanças graduais são quase que invariavelmente imperceptíveis. E o Vedanta é um processo gradual que é quase que imperceptível. Aí depois você tem que lembrar de como era 2 anos atrás, aí você, em retrospectiva, você vê o quanto você já foi melhorado, né? Transformado, purificado. Então, imagine que um professor de física diz assim: eu vou acender a luz do conhecimento de física na sua mente, né? Como é que ele vai fazer isso, né? Ele não pode fazer isso, né? Ele não pode tocar na cabeça do indivíduo assim, não. E o professor de física, ele não está inserido no contexto do esoterismo, né? No misticismo, mas por aí, esses babagis da vida, esses prem-prem das vidas, né? Esses om-oms da vida, eles acham que, de repente, uma frequência de energia, ou um toque na cabeça do indivíduo, né? Ou uma coisinha aqui, ou, né? Qualquer coisinha assim, eles acham que vão iluminar o outro, né? Não, nada disso é possível, né? Não me diz, Diksha não vai fazer isso, nada disso é possível. Então, qual é o processo? O processo é sempre aquele, consistente, sistemático, exposição aos ensinamentos do Vedanta, só existe este método, ensino, estudo consistente e sistemática com a ajuda das escrituras e do guru. Qual conhecimento é iluminado apenas por o ensino? Este conhecimento, qualquer conhecimento, não só esse espiritual, mas precisa de que um ensino, as pessoas passam 10 anos estudando para se tornar um médico e depois eles precisam fazer nididhyasana para o resto da vida, para, né, internalizar aquele conhecimento médico, de modo que eles se tornem realmente bons médicos. As pessoas chegam no mundo espiritual, no círculo espiritual, e eles querem resultados instantâneos, né? É realmente bizarro tudo isso. Só existe este método. E se o aluno não estiver qualificado, ele não inicia este processo. Então, o que é acender a lâmpada? É simplesmente um processo de ensino constante, contínuo, consistente, sistemático, né? Shravana Manana, sistematicamente feito com a ajuda das escrituras e do guru. E o Nididhyasana é aquilo que o discípulo, né? O estudante, o aluno faz por si mesmo.
Ó, aqui entra no âmbito daquela questão. Quanto tempo vai levar esse processo, Betânia? Né? Aí o Swami diz, o tempo necessário para que o aluno entenda tudo isso e remova todas as suas dúvidas, ok? Isso é removido através do manana. E, portanto, quando Krishna diz, eu vou acender a luz da sabedoria, ele está dizendo que eu proporcionarei oportunidade para o ensino sistemático das escrituras, e aí, então, eu tenho muitos gurus. Então, eu vou passar uma vida internalizando o conhecimento a respeito da natureza Saguna Brahman, e depois de eu ter tirado todas as dúvidas, e depois de eu ter desenvolvido essa visão cósmica do Senhor, compreendendo que o Senhor é ainda mais brilhantemente compreendido e percebido através das leis e princípios que sustentam, regem esta projeção, depois de eu ter desenvolvido e desenvolvendo uma atitude, um espírito, né, de apreciação, devoção, reverência, né, e a capacidade de receber tudo com total confiança no coração, depois de tudo isso, Krishna diz, eu vou apresentar para você uma oportunidade de ensino sistemático das escrituras e não se preocupe, eu tenho gurus até no Brasil. Tá? Eu vou criar um Vedanta Brasil, vou botar um professor lá e ele vai, né, vai expor esses ensinamentos como conselho de segurança. Bhagwan tem um quadro de muitos gurus espalhados por aí, e se não tiver guru, aí Ishwara, aí Bhagwan Ishwara ensina para você como ele fez com o Arjuna, né? Mas isso não significa dizer que a gente diz assim, não, eu só quero ser ensinado por Brahmaji ou por Lord Krishna. Eu vou esperar Krishna chegar, né? Porque eu quero o ensinamento da fonte original, né? Não, você simplesmente compreende que tudo isso aqui é no sentido figurado, né? Então, aqui, de novo, o Swami ilustra isso, né? Que quando Lord Krishna viu a situação de Arjuna, ele disse assim, não, eu vou ter que ensinar diretamente para Arjuna. Ele está numa situação crítica, radical, né? E aí ele foi, se apresentou para ensinar, para acender a luz do conhecimento na mente de Arjuna, né? E ele não fez nenhuma transmissão de Shakti, ele não tocou no terceiro olho de Arjuna, né? As coisas que mostram na televisão lá na Índia, né, sobre todas esses Puranas, é tudo, né, é tudo simbolismo figurativo, né? Fez isso, tocou aqui, né? Aí ele tocou no pé, aí a luz se expandiu. Não teve nenhum raio, nenhum Shakti por aqui ou por ali. Não tem necessidade da música de fundo, como eles fazem aparecer na televisão, né? É simplesmente a transmissão de conhecimento que ocorre entre o guru e o discípulo. Só existe esse caminho, não existe atalho, e a gente não pode dizer que o caminho é longo, porque a questão era que quanto tempo vai levar tudo isso, né? Quanto tempo esse ensino vai durar? O caminho nem é curto, não existe atalho, né? O caminho nem é longo, é uma comunicação sistemática entre o professor das escrituras e o guru, e eu vou providenciar o guru para você. E ele não fala sobre o quanto tempo, mas o tempo é relativo, é pouco tempo se o indivíduo for altamente qualificado, e mais tempo para os indivíduos menos qualificados, e um tempo médio para aquelas pessoas mediamente qualificadas. O fato de nós termos chegado no Vedanta, nessas escrituras, já diz muito a respeito da nossa qualificação, tá? A maioria das pessoas, se chega em contato, imediatamente tem uma reação alérgica contra o Yan Yoga dos Upanishads e imediatamente se afasta, tá? Então, aqueles de nós que chegamos, em vez de nos sentirmos repelidos, né, aquela aversão, a gente se sente atraído, já diz muito a respeito do nosso nível de qualificação, tá? E tudo isso devido a quê? Devido ao amor do Criador, a compaixão do Criador, Krishna diz, eu tenho amor pelos meus jivas e, portanto, eu irei prover tudo, né? Inclusive os professores para expor os meus ensinamentos revelados. Farei com que o aluno aprenda sistematicamente
Farei de modo que eles passem por Shravana, Manana e Nididhyasana após terem desenvolvido uma devoção, né, do Karma Yoga, né? Assim o conhecimento se acende na mente do indivíduo. E que tipo de luz é essa que se acende na mente do indivíduo? É a luz brilhante do conhecimento. Porque quando você acende uma lâmpada, inicialmente a chama é fraca e, portanto, devemos ter muito cuidado. É por isso que quando você acende um fósforo, você protege, né? Se tiver um pouquinho de brisa, o fósforo apaga antes que você possa usar aquela chama para iniciar um fogo, né? É o quê? É um fogo, é uma luzinha muito frágil. Ela pode ser facilmente apagada, tá? Então, o que que isso significa dizer? Significa que, no início, essa transferência de luz, nós vivemos movidos, governados por escuridão, que é o símbolo da ignorância. Quando nós recebemos esses ensinamentos, que são o símbolo da luz, do conhecimento, a gente vai desenvolvendo essa chama do conhecimento. Mas a chama no início é pequena, é fraca, frágil, né? Qualquer ventinho derruba essa chama. Então a gente precisa proteger essa chama até que ela ganhe corpo, ganhe corpo, ganhe corpo, exatamente como um foguinho, né? Quando a gente tem que fazer um foguinho aqui na Terra, a gente faz, no início é difícil, mas se ele pegar, e principalmente nesse período de seca, ele pode botar fogo no moinho inteiro, nesse local inteiro, tá? Porque ele vai ganhar corpo, vai ganhar força, vai ganhar momento, né? Então, no início a gente tem que ter cuidado e depois que este fogo, esta chama pegar, aí ela vai queimar tudo. E, figurativamente, significa queimar todas as nossas vasanas fundadas na ignorância cósmica produzida por essa projeção aparente, tá? Então, no início temos que ter cuidado, o nosso objetivo é desenvolver um fogo que irá consumir toda a nossa ignorância, tá? Jamais será apagado a partir de um determinado momento. Portanto, o que você faz? Se protege a chama até que ela se torne uma conflagração, etc, etc. E você, depois, essa chama queimará tudo. Você vai adicionando mais e mais combustível. Quando a gente faz um foguinho em junho para comer batata doce, nos meus velhos tempos, né? A gente faz isso e a gente vai adicionando combustível. Combustível, em geral, é mais lenha, mais galho, né? Mais folhas. Então, então, quando essa chama começar a crescer, 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 você tem que adicionar combustível, né? E o combustível aqui, o fogo é o conhecimento, mas você precisa de combustível. Ele vai queimar e vai queimar cada vez mais na medida que você vai colocando mais lenha. A lenha é a ignorância, porque o fogo está ali não somente para criar luz, mas para queimar a ignorância. Então, ela vai queimar toda a nossa ignorância e não existe nenhum medo, porque as pessoas temem esse processo como se fosse um processo suicida. Mas qual é o problema? Eu estou entregando a minha ignorância no altar do conhecimento, né? E eu não preciso temer nada, né? Eu estou fazendo um trading, né? Uma troca, né? Totalmente a meu favor, né? Não existe receio. Na hora do seu Shravana, durante as aulas, né? A lâmpada do conhecimento se acende, mas você jamais deve parar somente no Shravana, né? Jamais deve parar somente no Shravana. Se você permanecer somente fazendo Shravana, o seu conhecimento será uma chama fraca. No momento que você se encontra numa situação mais desafiadora, difícil, né, aquela chama se apaga. O que que significa que se apaga? Você esquece tudo aquilo que se refere à sua real natureza livre e independente da experiência do corpo-mente, e você se identifica com o corpo-mente e você vai ficar totalmente vulnerável a essas reações, né, ignorantes, fundadas na sua identidade equivocada como o corpo-mente. Então, se você fizer sua Shravana, seu conhecimento vai ser superficial. A palavra boa é superficial. Existem pessoas por aí, né, falando sobre Vedanta, mas conhecimentos superficiais. E como eu sei? Porque um pouco de contato assim, eu sei o que sai, né? O ego que transpira, os insights mais superficiais, etc.
Então, se você para num determinado nível, né, você tem que ficar esperto, porque você não desenvolveu a força para lidar com situações realmente adversas, né, que vão fazer a chama desse conhecimento desaparecer rapidamente, né? Você precisa estar muito firme nesse conhecimento para lidar com as adversidades extremas que são potenciais, principalmente durante o Kali Yuga, né? Então, se o seu conhecimento for superficial e fraco, a experiência dolorosa, difícil, vai apagar. O Vedanta vai desaparecer da sua mente, a sua convicção de conhecimento, que era muito superficial, vai ser descartado. Portanto, Shravana precisa dar lugar para Manana. Você precisa fazer o dever de casa, passar tempo revisando, lembrando, ouvindo de novo as aulas, fazendo anotações, escrevendo as minhas dúvidas. Você precisa dedicar tempo, tempo de qualidade a esse processo, se você quiser que esse processo de 5 anos, 10 anos e 15 anos possa se tornar 3 anos, 4 anos e 6 anos, né? Ou 1 ano, 2 anos, 3 anos, acabou. 1, 2, 3 anos. Você precisa, vai, o tanto quanto você invista, faça um investimento neste campo de conhecimento libertador, mais rapidamente você colherá os dividendos, né? E você, depois que você fizer o mana, né, o mana irá servir para você resolver as dúvidas, as abstrações, as vaguezas, né? Aquilo que você não compreendeu muito bem, mas deixou para lá, mas permanece a nível subconsciente, né? Comprometendo a sua convicção a respeito daquilo que você é, porque existe vaguezas, abstrações, né? Então você tem que trazer tudo isso à tona através do manana, né? E você jamais deve simplesmente parar esse processo no manana, né? Você precisa entrar no nidhyasana. Por quanto tempo? Para todo o resto da sua vida. No início, o nidhyasana vai requerer um certo esforço. Depois, o nidhyasana se torna um processo mais espontâneo e natural, livre de esforço. Livre de esforço. Porque quando sua mente estiver devidamente, né, mais largamente purificada, Mariné, o que que ocorre? Você está sendo movido mais e mais por esta sabedoria espiritual, né, que é uma sabedoria a respeito da sua natureza, né, Satitananda, livre, cheia, inteira, completa, satisfeita, pacificada, né, segura, né, confiante. Você compreendeu tanto sobre isso que você vai sendo movido por aquelas vássanas novas, vássanas fundadas nessa sabedoria a respeito do que você é. E aí o que que ocorre? Você desenvolveu, cultivou tantas vássanas fundadas na real natureza da realidade, que toda vez que um resquício de vássana ignorante aparece na sua mente, através de uma reação sua, ela aparece tão evidente, você não precisa de nenhum esforço para identificar aquilo. Você já ouviu aquela expressão? Nossa, aconteceu e parecia um elefante na minha sala, né? Imagina que você possa perceber algumas coisas, mas não possa perceber outras. Mas quem é que não consegue perceber um elefante na sua sala de estar, né? Então, quando você purificou a um certo nível, quando ocorre um resquício, né? Um, de Vassana fundada nessa ignorância se manifesta na mente emocional ou mental, aparecendo assim, ela é vista imediatamente, sem nenhum esforço. Entendeu? Por isso que eu digo, o Nididhyasana, depois de um certo ponto, é um processo muito natural. Tá? Toda vez que você vê o complexo corpo-mente oferecendo uma reação não em harmonia com a sua real natureza, que foi assimilada através das revelações das escrituras, você vai sentir um mal-estar e aquilo vai aparecer tão grande na sua sala que se você não pode simplesmente ignorar, entendeu? Você fala assim, putz, você ainda chegando aqui para me revisitar, né, Marinha? Mas você não tem nenhum sentimento de identificação com aquilo, mas ainda assim você fala assim, olha, tá, isso aí é um resíduo de ignorância que não me afeta e eu jamais permito que este movimento mental e emocional seja lançado no campo através de palavras e ações.
tamanha a minha pureza, né? Então, todo esse processo, ele inicia com Shravana, passa pelo Manana, e o Nididhyasana precisa ser feito, e no início ele requer, é mais como uma sadhana, porque requer uma disciplina, um esforço, uma força de vontade, mas depois se torna uma coisa muito natural. E uma vez que esse conhecimento se torne firme, forte, uma convicção absoluta, acontece o que acontecer na sua vida, esta chama do conhecimento não se abala, né? Ela não se apaga. Este é o poder da lâmpada do conhecimento. Então, o que eu devo fazer? Krishna diz: eu removerei a escuridão da sua mente. A escuridão, ela nasceu através de vidas intermináveis nos reinos mais diversos, né? Em locas diversas, se existem locas, outras locas físicas, né? Eu removerei a escuridão da mente daqueles, né? A mente, essa escuridão da ignorância, né? Que nasceu como uma treva, né? Essa escuridão interna aparece como uma escuridão externa na face do indivíduo. Então, aqui ele está falando de uma outra coisa. Ele está dizendo que essa ignorância, ela existe dentro do indivíduo e, fundamentalmente, ela existe no corpo sutil, tá? Ele está dizendo, ela existe no corpo sutil, é a mente que ela está sendo totalmente governada por ignorância, né? Mas ela é visível no corpo físico também. Ela não, como é que você vai saber? Ela aparece também no rosto do indivíduo, na face do indivíduo, entendeu? Você vai ver as pessoas por aí que não entraram nesse processo de purificação e elevação espiritual, elas oferecem uma expressão de tristeza e dor tão profunda, né? Eu, quando vou visitar alguns parentes meus, eu vejo a tristeza e a dor, né? Simplesmente declarada no rosto da pessoa, nos olhos da pessoa, nas expressões, no movimento da pessoa, para aqueles que sabem fazer leitura corporal. Então, essa escuridão, esta ignorância, ela se externaliza no rosto, né? Você olha para a pessoa e você sabe o quanto ela esteja vivendo, né, movida por essa escuridão, esta ignorância. Por quê? Porque você vê a dor do indivíduo. Você vê a dor do indivíduo, por quê? Porque o indivíduo é totalmente movido por essa ignorância cósmica. E por compaixão, o Swami não, o Ishvara, falou assim: eu não gosto de ver os meus jivas sofrendo, eu vou lançar para eles esses conhecimentos revelados para remover a dor e, e o pesar, né? Que são todos eles devido à ignorância, né? O sofrimento psicológico, né? Que é estampado no rosto das pessoas por aí, né? Então, é como se fosse, aqui ele faz uma analogia de um óleo que eles colocam no rosto do indivíduo, o olho fica brilhoso, você vê aquele brilho apagado da dor, do sofrimento expresso na mente das pessoas. Você fala às pessoas como é que você está, e as pessoas, numa linguagem ainda mais, né, corriqueira brasileira, estou empurrando com a barriga, né? Não tem essa expressão? A gente vai levando, né? Como é que está? Essa expressão existe em todas as línguas que eu conheci até agora. Tem sempre a expressão, a gente vai empurrando, a gente vai levando, entendeu? Puxando para frente na língua italiana, né? Tirando avante, né? Na língua inglesa também, outra expressão parecida. Então, no Sansara, é mais ou menos essa a expressão e a resposta. Ah, a gente está indo, né? A gente vai levando, a gente vai empurrando. Aí, se você cometer aquele erro de perguntar assim, mas por que que você está empurrando com a barriga, levando, né? O que está acontecendo na sua vida? Aí você está ferrado. Que a pessoa, ela quer falar sobre a tragédia de vida dela, ela gosta de escrever livros sobre a tragédia de vida, mas como ela não consegue publicar, ela procura um ouvido para que ela possa contar a sua história dramática, né? Aí a pessoa vai começar a contar tudo, desde o tempo da infância, toda a tragédia que aconteceu, porque a pessoa está totalmente, não somente governada e movida por essa ignorância cósmica,
mas identificada com aquela ignorância ao ponto de contar a história da sua vida, que vai reforçar mais ainda a identificação com a minha história de vida, que é a ignorância pura. Quanto mais a gente lembra e reforça, vitimiza e aponta a culpa nas pessoas, no Estado, no governo, né? Em Deus, quanto mais a gente faz isso, mais a gente reforça essas ignorâncias, entendeu? Para justificar que eu tenho o direito de estar deprimido, eu tenho o direito de estar, né, aborrecido, revoltado, irritado, etc. E essa luz desse conhecimento irá remover tudo isso, né? Irá apagar essa expressão física estampada no rosto das pessoas. Ele fala aqui sobre uma série de filmes lá na Índia, de novelas dramáticas, muito provavelmente são formas de Puranas ou não, uma série enorme de reclamações, essa ignorância ela se manifesta muito frequentemente como reclamações, né? Reclamações e culpa. Você reclama, reclama, o primeiro passo é reclamar. As coisas não estão indo bem, e a segunda é você tem que encontrar uma vítima, né? Colocar a culpa em alguma coisa, pessoa, ou, né? Então, isso é a tendência humana, né? É simplesmente reclamar e colocar a culpa em outros. Essa tristeza está estampada no horror, mas isso irá embora, é a promessa do Lord Krishna. E o seu rosto florescerá com alegria, com uma expressão de paz, de compaixão, né? Os problemas não desaparecem, mas os problemas perdem a capacidade de te perturbar. O Jiva não tem nenhuma capacidade de fazer os problemas da vida desaparecerem. Ele tem uma capacidade de desenvolver uma sabedoria tal, de tal modo que os problemas já não criam problemas, já não perturbam a mente do Yoni. E, portanto, a escuridão que nasce da ignorância, eu, através dos meus conhecimentos revelados, né, destruirei esta dor da experiência humana. Mas para isso, primeiro você tem que se tornar um Virat Bhakta, né? Para que mais tarde você se torne um Brahma Yani, né? Através do Yani Yoga dos Upanishads. E sem se tornar um Brahma Yani, não há absolutamente nenhuma questão de moksha. Moksha somente é possível através do Nidhyasana, uma vez que nós tenhamos firme, total, clara, né, convicção a respeito da minha natureza, Aham Brahmasmi, sem transferir nada da minha natureza Mitya para a minha natureza Satchitananda Brahman. É fácil você fazer isso transferindo, mas sem transferir é o que realmente irá libertar. Porque se você transfere aquilo que pertence à sua natureza inferior, ou aparente, ou corpo-mente, são limitações, são atributos limitantes, se você transfere para a sua natureza Brahman, a sua natureza Brahman não é a natureza pura, mas ela está já condicionada, colorida pelos gunas, pelos atributos do corpo-mente, e aí você não experimenta a libertação. A libertação só é possível na medida que você reivindica, sem sobrepor aspectos. A natureza humana é cheia de limitações, é finita. Se você transfere, você vai se dar mal. Você tem que assumir esse Aham Brahmasmi sem nenhuma transferência. Você me compreende, Alexandre? São ensinamentos muito profundos esses, tá? Muito sutis. Muito bons para fazer Nididhyasana. Você só irá reconhecer a sua natureza, né, Aham Brahmasmi, como um Brahmayana, através deste conhecimento. Portanto, sem se tornar um Brahmayani, sem entrar no Yani Yoga do Vedanta devidamente qualificado, não existe nenhuma chance de moksha. Esses versos são importantes porque muitas pessoas pensam que eu não preciso de compreender a natureza de Nirguna Brahma, basta eu me relacionar com Saguna Brahma, né? E ser um devoto ardente, isso irá me libertar, né? E isso é um grande engano.
né? Não existe atalho. Bhagwan diz claramente, não há atalho. Você tem que adquirir o conhecimento Aham Brahmasmi, e esse conhecimento tem que ser realmente claro, firme e sem sobreposição dos atributos de Maya. Ao mesmo tempo, você também não precisa ficar assustado ao saber que, né, este processo é um processo que requer mais esforço do que você imaginava. Você simplesmente compreende, né, este relacionamento entre você e o Senhor e saiba com confiança, né, que o Senhor fornecerá a você as condições necessárias para a sua libertação e é sempre de acordo com o seu esforço e o seu mérito pessoal, né? Você obtém somente aquilo que você merece, né? Para que se preocupar não existe, né? Eu compreendo que Ishvara é a totalidade. Eu entrei agora no Jnana Yoga do Vedanta. Eu conheci a natureza do Nirguna Atma. Essa é a essência desses versos. E através da confiança neste processo, eu me torno um Brahma Yani, com a assistência e o apoio do Senhor que colocou na minha vida as escrituras e o professor. Verso 12 e 13. Arjuna disse: Ok, você é o Brahman Supremo, você é a luz suprema, você é a pureza absoluta, né? Você é a clareza absoluta, você é um santo supremo, né? Santo é um símbolo daquilo que é puro. O Brahman, né? A nossa natureza, Satchitananda Brahman, é um símbolo, né? Ela é simbolizada como uma pureza total. O que é uma pureza total? É algo que não concede espaço nem mesmo para inclusões infinitamente pequenas, entendeu? É puro, realmente, é puro, né? A consciência é pura porque existe um sem nada e existe um sem nenhuma inclusão. Qualquer inclusão já é uma sobreposição de atributos. Eu sou a consciência pura. Então, um santo é puro, né? A santidade é um símbolo de pureza. Você é Brahman. Na verdade, o santo nada mais é do que Satchitananda Brahman. Os santos humanos são santos, são ditos santos porque desenvolveram um certo nível de pureza humana, entendeu? Que ainda assim é cheio de inclusões de impurezas também. Não existe 100% santificação, ou santidade, ou pureza no âmbito do ser humano. Você entende isso, Mariné? Então, quem são esses puros santos, os sábios, os rishis, né? Ele apresenta uma lista, Narada, Ashita, Devala, Vyasacharya, falam de você como ser de todos, né? Ele está dizendo assim, os grandes santos, os grandes sábios, os grandes rishis falam de você o tempo todo, dizendo que você é o princípio eterno, divino, né? É o princípio original, primário, que você, além do nascimento e da morte, você é onisciente, onipresente. Então, o Arjuna está dizendo tudo isso, né? Ele está enchendo a bola de Lord Krishna, né? Que aparece aqui nessa passagem, principalmente, como Nirguna Brahman, porque ele está convidando Arjuna a entrar no processo do, do Shravana Manana Nididhyasana, né? Do Jnana Yoga, né? Para se tornar um Brahman Yani, né? E aí ele fala, sim, sim, eu já ouvi falar sobre isso, porque diversos outros sábios, deuses, falam de você dizendo que você é tudo isso mesmo, omnipresente, onisciente, eterno, né? Puro, sem nascimento. E você, Krishna, você também está me dizendo a mesma coisa, né? Então aqui a Júnia começa dizendo, olha, eu ouvi dizer que você é o cara, né? E eu estou começando a perceber que você realmente é o cara, né? E todos esses rishis falam que você realmente, essa é a única fonte de segurança, de luz, de sabedoria, de pureza, de santidade, né, de tudo, né? Você é realmente a glória por trás deste universo. Esse universo é mantido através da sua glória, né?
E por que que ele está falando isso? Ele está tentando seduzir Krishna, segundo a interpretação dos nossos Mahatmas, né? Lembrando aqui o Swami Paramarthananda, ele é um esperto em tudo isso, ele estuda isso já há 50 anos, ou 40, e ele estudou diretamente das escrituras, das exposições em sânscrito do Shankaracharya, né? Então, as interpretações da nossa Sampradaya são mais ou menos essas, né? Que Arjuna aqui, ele está enchendo a bola de Brahman, de Krishna, né? Que representa Brahman, porque ele vai querer alguma coisa. Aí o Swami é, ilustra um pouquinho que até mesmo no âmbito da nossa experiência humana, quando a gente quer alguma coisa de alguém, a gente diz, olha, você é maravilhoso, isso aqui, mas eu preciso de um favorzinho seu, eu preciso de algumas coisas de você, né? Não é assim? Você não pode entrar lá, né? A psicologia sabe disso, você tem que exaltar o outro para poder obter algo do outro. Se você entra lá colocando críticas e defeitos no outro e depois você pede coisas ao outro, o outro dizer, não, não, não. Primeiro você tem que me exaltar, né? E ele diz, todos dizem isso, mas isso também denota que Arjuna não tem toda a convicção ainda, senão ele não estaria fazendo referência aos outros rishis que dizem isso e aquilo de você, Lord Krishna, entendeu? Ele diria, eu compreendi, você é isso, né? E eu quero saber isso de você, porque você é a única fonte de sabedoria realmente. Ele precisou citar outros, porque ele não tem ainda essa convicção a respeito da glória de Nirguna Brahman, Saguna Brahman, e ele está cotando, né, os outros, né? Então, o Krishna falou antes sobre a natureza de Ishvara, né? A natureza do Senhor, Ishvara Svarupa. Krishna falou sobre Vishvarupa Bhakti, devoção à forma única, à forma cósmica, né? Ou Virati Bhakti, que é um outro modo de dizer a mesma coisa, né? Krishna falou sobre o benefício desta devoção a Deus, né, visto como a forma cósmica de tudo, e que é Brahma Yana, né, o conhecimento de Deus, né, o que levará a moksha, ou a libertação. Assim, com isso, o ensinamento de Krishna deveria terminar aqui nesse verso, mas aí Arjuna, ele queria uma exposição mais detalhada sobre a glória de Brahman, né? Ele fala assim, eu preciso de pedir para o Krishna fazer algumas horas extras aqui, neste capítulo, e eu vou encher a bola dele para ele atender o meu pedido, né? Mas aí Arjuna levantou essa questão para dar continuidade no capítulo 10, e essa questão é baseada no que Krishna disse antes, no verso anterior. O que é que Krishna disse? Ele diz, eu sou a causa, o apoio, o substrato de todo o universo. Eu sou o princípio todo pervasivo, a consciência existente que pervade todos os gunas e todas as configurações a partir dos gunas de Maya, né? Então eu sou isso, eu sou o mais sutil, mais pervasivo do pervasivo, né? Eu apareço como universo e, portanto, toda a glória desse universo pertence a mim, não pertence a nenhuma criatura viva. Nenhum ser humano pode realmente reivindicar essa glória, porque a glória é somente minha. Portanto, Arjuna está interessado em conhecer mais detalhes e nuances a respeito da glória de Bhagavan. Krishna diz, tudo é minha glória, e Arjuna, de repente, não gostou muito daquilo e falou, você precisa me explicar um pouco mais isso para mim poder abrir mão daquilo que eu já tinha reivindicado como glória minha, né? Então, do ponto de vista do macro e do micro, a glória é evidente. A gente analisa a manifestação do universo e a gente fica, né, de boca aberta de ver tudo isso, né? E não basta a mim que você diga que todas as glórias pertencem a você, eu quero que você me apresente mais em detalhes, me diga quais são as suas glórias e por que você diz que elas pertencem a você. Então, o que que a Arjuna está fazendo? Ele está introduzindo o tópico, né? O Krishna, Param Brahman, você não é outro senão aquilo mais elevado. Você é Nirguna, livre dos gunas de Maya. Você aparece como Saguna Brahman, porque Nirguna Brahman
vestido pelos gunas de Maya, né, para aparecer como o universo, como as leis, os princípios, a causa inteligente, a causa material. Tudo isso são aparências, né, expressões, vestimentos daquilo que é Nirguna Brahman. Na verdade, o Ishvara, ele é, em sua real natureza, ele é Brahman. Se você remover os gunas que foram sobrepostos em Ishvara, ele é o Brahman. Ele é Brahman despido, né, dos gunas de Maya. Portanto, não pense que Ishvara e Brahman são duas coisas. Brahman mais a sobreposição dos gunas é Ishvara. Ishvara sem a sobreposição dos gunas é Brahman. Tá? Então, este é um ensinamento importante porque nos permite compreender mais claramente que não existe realmente muita diferença entre Ishvara como Saguna Brahman, Saguna Ishvara, que é a inteligência suprema, todo glorioso Saguna Brahman, e Nirguna Brahman. Por quê? Saguna Brahman não existe sem Nirguna Brahman. É uma sobreposição, né, através do Sattva-guna de Maya, que produz essa entidade, que fundamentalmente, se você retira o guna, existe somente Nirguna Brahman. Se você mantém o Sattva-guna, você tem o Lorde deste universo em toda a sua glória. Não são duas coisas diferentes. Você colocou um vestimento, você tirou o vestimento, você é sempre você, Marinéia, você trocou de vestido, mas ainda assim é a mesma Marinéia. Nirguna Brahman sem nenhum vestimento, ele é simplesmente Nirguna Brahman. Vestido, ele se torna Saguna Brahman ou Saguna Ishvara. Portanto, Arjuna diz, e originalmente você é o Brahman absoluto, para Brahman. Você é a fonte de tudo, a fonte de toda a sabedoria. Você é a luz suprema que brilha na consciência, né, humana. Então, Dhamma tem significado da luz também, Dhamma significa morada. Então, existem essas expressões sânscritas simplesmente para ilustrar o modo qual Arjuna está enchendo a bola de Brahman. Você é tudo isso, né? Você é de natureza consciência, existência não dual, ilimitada. Eu ouvi isso de todos os rishis e santos, né? Você é o único santo realmente porque você é o único princípio puro neste universo, né? Você é o único princípio sagrado, você é o mais sagrado dos sagrados. Você é o mais puro do puro, você é o único puro, a única pureza absoluta. Nem mesmo Ishvara, Saguna Ishvara é pura, porque as indicações das escrituras apontam para o fato de que ali também existe algumas inclusões de rajas e tamas para produzir esta entidade, né? Autoluminosa, autoconsciente, consciente de tudo, que é Saguna Brahman. Qualquer outra coisa se torna sagrada devido à sua natureza sagrada, em associação com você. Aí o Swami me dá um exemplo. Suponha que existe um edifício. Esse edifício não tem nenhuma santidade, são tijolos, cimento, areia, pedras. Ninguém estará fazendo reverência àquele prédio, àquele edifício, mas imagine que você instale uma divindade dentro desse edifício. No momento que a divindade é colocada lá dentro, a totalidade do edifício, né, da divindade, penetra o edifício e o edifício se torna sagrado. Então, isso tem, né, uma relevância na cultura védica vedântica, né, hindu, porque os templos, né, eles se tornam sagrados porque eles foram permeados por este princípio divino, que é uma expressão de Ishvara, né? É como se agora este é um templo, é a morada de Vishnu, é a morada de, né, Ramana ou de Shiva. Portanto, todo o resto recebeu santidade emprestada de você. Você e somente você possui essa santidade, essa pureza, né? Este sagrado que é intrínseco a você, é autocontido somente em você. Você simplesmente permeia tudo aquilo que é sobreposição de Maya, e aí tudo permanece, né, sagrado também. Se, para os olhos daqueles que conseguem ver o substrato de toda
esta ordem aparente, né? Portanto, Ishvara, Brahman, você é o mais sagrado entre todos os santos. Você não é um ser humano, você é um santo. E é um santo por quê? Porque você descobriu a sua natureza em Brahman como Brahman. O que é um santo? O que é um Jnani, né? O que é um sábio? O que é um Rishi? É aquele que compreendeu a sua natureza em Brahman como Brahman sem fazer nenhuma sobreposição de Mitya em Satya, né? Só qualquer questão, qualquer reclamação, né? Todo mundo está preparado para este processo, do início ao fim, sem nenhuma pressa, né? E a gente volta amanhã, nesta mesma batida, né? Expondo os ensinamentos do Lorde Krishna para toda a humanidade. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Obrigado a vocês. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.